Olá pessoal, super dica do Doutor Refrigeração para vocês que trabalham na área de ar-condicionado split. Pessoal, estaremos falando hoje sobre placa eletrônica de modelo Highwall. Estou com uma máquina Consul aqui, capacidade 18.000 BTUs, e estarei falando sobre componentes eletrônicos da placa e possíveis defeitos, tá? Desde já eu peço a você o seu like, desde já eu peço a vocês que quando aparecer comercial, veja o comercial até o final que vocês estarão me ajudando. Beleza, pessoal? Pessoal, detalhe muito importante dessa máquina é essa borneira aqui na lateral, Tá vendo essa borneirazinha? É aqui que entra a alimentação da máquina. Para você visualizar essa borneira, você tem que retirar a frente da máquina. Se você não retirar essa frente, não terá como você visualizar, pessoal, tá? Então, inicialmente eu tenho uma borneira de alimentação, onde aqui eu tenho o L, e aqui eu tenho o N, e aqui eu tenho o aterramento. Essa máquina é uma máquina monofásica 220, tá? Então ela tanto trabalha no sistema monofásico como trabalha no sistema bifásico, fase-fase, desde que seja 220. Mas nós iremos tratar ela aqui como monofásica, certo? Onde eu tenho o L e o N. A alimentação está entrando por baixo, saindo por cima, no cabo azul e no cabo marrom. Esse cabo marrom está indo direto para a placa. Esse cabo azul está entrando na borneira, indo até a alimentação do condensador, através desse cabo PP, olha, vai para a unidade condensadora, o N sempre passa direto, o N não passa por dispositivo de acionamento nenhum, todo acionamento é sempre feito no L, então o N, ele chega na borneira, vai para a unidade condensadora e também ele vai para a placa, tá vendo aqui, olha? Ele também alimenta a placa. Ele tanto vai para o condensador, para o N do condensador, como ele alimenta o N da placa, certo? Eu vou retirar essa placa do local, mas antes de retirar a placa, nós temos que desligar os componentes que estão aqui. Aqui eu tenho o sensor NTC, que é o sensor de degelo. Aqui eu tenho o sensor PTC, que é o sensor de temperatura ambiente. E eu vou desligar agora o motoventilador, que gira essa turbina aqui, pessoal. Aqui eu tenho o chicote de alimentação, aqui eu tenho o chicote de rotação. Aqui está a alimentação, olha, do motoventilador. E aqui está o sensor de rotação, que determina as velocidades do mesmo, tá? Através de uma pequena plaquinha que fica aqui, olha, dentro do motoventilador. Tá? A rotação é gerada através do sistema de tensão, que tanto pode ser para mais ou para menos. Oscilação na tensão dá também oscilação na velocidade, tá? Muito bem, pessoal, eu já soltei os parafusos aqui do compartimento da placa, retirei a placa fora, vou colocar ela aqui em cima e vou colocar o motoventilador aqui embaixo. Aqui está a placa. Vou retirar ela do gabinete, tá? E vou falar para vocês sobre os principais componentes aqui. Vocês estão lembrados do cabo marrom, o L, e o azul, o N? O N, o azul, vai para a borneira, alimenta a unidade condensadora e também alimenta o N da placa. Olha aqui, pessoal, o N da placa. Tá vendo aqui, ó? Toda a placa, a alimentação dela é sempre alimentada no L e no N. Ou no comum e no N, certo? Então o cabo azul está alimentando aqui. E eu tenho aqui o cabo marrom. O cabo marrom está ligado nesse carinha daqui, pessoal. E quem é esse carinha daqui? É o relé de potência. Qual é a função desse cara? Você pergunta. A função desse cara aqui é acionar a unidade condensadora. Todas as vezes que você põe o modo refrigerar, esse carinha é o interruptor elétrico de contato aberto. Toda vez que você põe o modo refrigerar, ele fecha o contato e aciona a unidade condensadora. Você está vendo que ele está ligado aqui nesse borne aqui, ó, nesse conector? O cabo marrom, ele tem lado, ele sempre tem que ser ligado no comum, ele sempre tem que ser ligado no L. Se você ligar no lado oposto, a unidade condensadora fica ligada direto, pessoal. Tá vendo aqui o cabo preto? Eu vou soltar ele aqui, olha. Soltei. Vou soltar aqui o cabo marrom. Tá vendo que tem dois conectores aqui?
onde um é entrada e o outro é saída, esse relézinho aqui ele vem até com a descrição, mas vocês podem encontrar relé sem descrição nenhuma, pessoal. E como saber aonde é entrada de tensão e aonde é saída? Muito fácil, você pega o multímetro, coloca na escala de continuidade sinal sonoro, procura o fusível da placa, que é esse carinha daqui, ó. A função desse fusível é proteger a máquina na parte de potência. Toda vez que houver uma sobrecarga elétrica ou toda vez que houver um curto-circuito ou um sobreaquecimento dos cabos, o fusível ele abre, protegendo o equipamento. Então veja só, coloquei na escala de continuidade, uma ponteira vai no fusível e a outra ponteira vai no conector. Tá vendo que me deu continuidade? Eu vou colocar aqui agora no outro conector. Não vai me dar nada. Por quê? Porque é saída de tensão. Tá vendo? Então, de um lado deu, do outro não deu. Tá vendo? Esse relézinho, ele é alimentado com 12 volts, pessoal. Tá vendo aqui a alimentação? Esses dois cabos aqui. Alguns modelos de relé, a alimentação é direta na placa pelas trilhas, tá? E não por esses dois cabos. Esses dois cabos aqui é uma exceção. Poucas placas vêm com esses dois cabos. Eu vou testar aqui agora a bobina do relé. Tá vendo que tá me dando resistência? Se não me desse resistência nenhuma, era o indicativo de que a bobina do relézinho estava aberta. E o que é que acontece nessa situação? A máquina não funciona. Funciona somente a unidade evaporadora. A condensadora não entra em funcionamento. É esse relézinho, o relé de potência, que põe a unidade condensadora para funcionar. Tá? Além desse defeito aqui da bobina, se a bobina estiver aberta, esse carinha daqui também, ele pode dar defeito, ele fica colado, o relé, ele cola os contatos. E o que é que acontece na máquina quando esses caras são colados, esses contatos? A unidade condensadora fica trabalhando direto. Existem casos de que a evaporadora fica totalmente congelada. Você desliga a máquina, a evaporadora desliga, mas a condensadora continua funcionando. Só desliga se for no disjuntor. Então, o que é que eu faço para saber se é o relé? Que provavelmente seja. Eu coloco na escala de continuidade, tiro os contatos e meço os dois terminais aqui, ó. Se me der continuidade, que provavelmente vai dar, o relé está colado. O relé tem que ser substituído. Nesse caso aqui, olha, ele está aberto. Tá vendo? Não está me dando condução nenhuma. Não pode conduzir, pessoal. Se ele conduzir, ele está com defeito, tá? Então, a função do relé de potência é acionar a unidade condensadora. Ele pode dar defeito na bobina, que pode queimar ou pode abrir, ou os contatos podem colarem, beleza? Já falei do fusível, já falei do relé de potência. Agora eu vou falar desse carinha aqui, pessoal, o azulzinho. Quem é esse cara? Esse cara daqui é o capacitor do motoventilador. Em alguns modelos o capacitor vem na placa, que é o caso desse aqui, ó, de 2 microfarad, tá? Outros modelos o capacitor vem fora da placa, tá? Nesse caso aqui ele vem atrelado à placa. Eu vou estar falando aqui agora desse carinha daqui, pessoal. Esse carinha daqui é um varistor. E você diz qual é a função desse cara? Esse cara daqui é uma proteção contra pico de tensão. Todas as vezes que houver um pico de tensão na linha, esse cara fecha um curto e queima o fusível. Ou seja, ele é um interruptor de contato aberto. Ele é ajustado até 250 volts, já que a tensão é 220. Se houver um pico de tensão que atinja os 250 ou ultrapassa os 250, ele entra em curto e queima o fusível para proteger o equipamento. Beleza, pessoal? Eu tenho aqui agora um capacitor e mais um trafozinho. Esses dois camaradas aqui trabalham juntos. Qual é a função desse cara? Vocês perguntam. A função desses caras aqui é trabalharem como filtro de linha. Esses camaradas aqui filtram todas as ondas irregulares geradas pela placa, tá? Através da corrente elétrica. A função desses camaradas aqui é não permitir que ondas elétricas invadam o sistema, a rede elétrica da casa e acabe gerando interferência, tanto na área de telefonia, como em televisores ou outros equipamentos. Então eles acabam retendo toda onda irregular que a máquina gerar. Beleza, pessoal? Eu tenho aqui agora 4 diodos, tá vendo? Esses 4 diodos, qual é a função desse cara? Para falar sobre esses diodos, eu vou falar primeiro sobre esse carinha daqui, ó. E quem é esse carinha, você pergunta? Aqui é um trafo, pessoal, um transformador. Toda a placa é alimentada com corrente contínua.
Na placa entra primeiro tensão alternada, que é 220. Essa tensão alternada chega a ter esse trafo. Esse trafo reduz essa tensão para 12 volts alternado. Essa tensão alternada entra na ponte retificadora, que é formada por esses 4 diodos, e a ponte retificadora retifica essa corrente. Ela deixa de ser corrente alternada para ser corrente contínua. À medida que ela sai como contínua dos diodos, passa pelos capacitores, que aqui no caso trabalham como filtros, tá? Para não permitir que nenhum valor alternado chegue até o circuito eletrônico da placa, e a placa em si, ela é alimentada. Tá vendo essas resistências aqui? Existem partes da placa que é alimentada com 12 volts, com 9, com 3 e até 5 volts. Então esses resistores fazem essa redução de tensão, dependendo o modelo da placa. Tá vendo esse 6zinho aqui do lado? Aqui é um CI, um circuito integrado. A função desse cara é fazer acionamento, chaveamento, tá? Eles são um interruptor eletrônico que é acionado pelo processador da placa, beleza? Eu estou falando aqui sobre os principais componentes que podem dar defeito: relé de potência, fusível, varistor. Tenho aqui também o filtro de linha. Pode ser também o capacitor, se de repente a ventilação ficar muito baixa do ventilador, a serpentina começar a congelar, o capacitorzinho do ventilador também pode estar com problema. Beleza, pessoal? Então veja só, além desses componentes aqui, eu tenho esses dois carinhas aqui, ó, que é o PTC e o NTC. Um monitora a máquina contra um possível congelamento e o outro monitora a temperatura ambiente. Eles também podem dar problema, tá? Como são sensores de temperatura, nós testamos ele, medimos eles através da resistência, aplicando temperatura no equipamento. Beleza, pessoal? Temos aqui também, olha, o interruptor de emergência. Se de repente você não consegue ligar a máquina no controle remoto, o que é que você faz? Pode ligá-la, tá? Usando o interruptor de emergência, tá? Que é esse carinha daqui. E aqui eu tenho o cabo que alimenta a placa interface, tá? A placa interface trabalha em comunicação direta com a placa principal, que é essa daqui. Essa é uma placa muito básica, não tem muitos acessórios. Existem placas maiores com muito mais dispositivo de proteção e de acionamento, mas essa é uma placa muito simples, pessoal. Por isso que eu escolhi ela para estar explicando para vocês. As conexões aqui não tem como você encaixar errado. Cada conexão vai ser devidamente encaixada no seu lugar certo, tá? E eu espero ter ajudado a vocês, tá? A alimentação, nunca esqueça, sempre no N ou no L do relé ou então no L da placa. Existe placa que vem com Lzinho, tá? Aqui nela, e existe placa que é alimentada diretamente no relé. Nesse caso aqui, olha, a fase entra no relé e através desse jumper alimenta a placa. Tá vendo, pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês, espero ter ajudado, tá? Que nem eu falei para vocês, eu não gosto de me prolongar muito nos meus vídeos, eu gosto de ser rápido, tá? E eficiente. Futuramente farei outros vídeos para vocês, mas se gostaram, dê aquele like, fiquem com Deus, tchau, tchau.